A taxa de juros no Brasil deve cair a 2%, ou possivelmente até um pouco abaixo de 2%. A renda fixa morreu? Não, pelo contrário. Tem muita oportunidade que você precisa descobrir ainda nesse mercado fascinante. Olá, amigos da Focalize, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E gravo esse vídeo aqui antes da reunião do cupom, que o mercado, quase que como uma unanimidade, espera a redução para 2% da taxa de juros, o que traria mais uma vez nosso mercado de juros para algo que nunca aconteceu. Então na verdade, a gente está cheio do que nunca aconteceu, né? Quando veio a 4 nunca aconteceu, 3,5, 3, 2,5, 2,25, né? Nunca tinha acontecido, mas realmente 2% é quase que um número cabalístico para a taxa de juros no Brasil. E o que significa isso? Significa que a taxa de juros, a renda fixa, aquele ganho fácil morreu? De um certo modo, sim. Né? Para as viúvas do CDI, para quem deixava o dinheiro na liquidez e aplicado ou indexado ao CDI, isso acabou. No último vídeo que eu gravei sobre esse tema, eu já tinha falado sobre isso, ainda brinquei que era os rentistas foram expulsos do paraíso. Se sobrou algum rentista agora, foi o pontapé final e não tem mais o que fazer. Né? E isso eu acredito que seja algo que veio para se tornar definitivo no Brasil. Falar de definitivo no Brasil é um certo exagero, né? Que nem o passado é definitivo. Mas eu diria que existe uma boa tendência que a taxa de juros permaneça por um longo período em patamares baixos. Não necessariamente no que está agora, mas em patamares mais baixos. Mas o que significa isso na prática? A renda fixa efetivamente morreu, não tem saída para a renda fixa. Eu preciso pegar todo o meu dinheiro, botar na bolsa de valores, porque é a única coisa que restou de alternativa, do seu ponto de vista de oportunidades. Não, claro que não. Por isso que a gente sempre traz aqui para vocês uma informação de qualidade para mostrar que existem alternativas. E ao contrário do que muitos estão falando, a renda fixa não morreu. E eu queria pontuar algo com vocês aqui, pontos importantes que eu acho que precisamos prestar atenção, que são evoluções que o mercado vai acabar trazendo. A primeira delas é que o mercado de renda fixa de longo prazo ele vai aumentar a liquidez. Ele aumentando a liquidez, ele melhora absurdamente a possibilidade de entrada e saída dos títulos. O que incomoda hoje o investidor quando eu digo assim, eu quero te vender um título com vencimento em 2030, 2035, 40, 50, seja lá o que for? É a sensação de que você nunca mais vai ver a cor desse dinheiro. Dependendo da idade do investidor, ele diz, não sei nem se eu vou estar vivo quando vencer esse título. Mas ao contrário do que muitos imaginam, esses títulos eles possuem possibilidade de saída no secundário. Só que tendo em vista as facilidades e a concentração do CDI e o curto prazo no Brasil, a altas taxas, né? Nós botávamos dinheiro à liquidez diária ganhando 2 dígitos. Então, obviamente, ficava mais difícil desenvolver um mercado de renda fixa de longo prazo. A partir dessa mudança, a partir da mudança dessa lógica, o mercado de longo prazo de renda fixa passa a se tornar mais líquido, mais envolvido. Ou seja, se eu lhe ofereço um título de 2030, 2035, você sabe que se precisar sair, vai ter liquidez e certamente não será tão espreadado como era até bem pouco tempo atrás. Então esse é o ponto número 1, que eu acho muito positivo para esse movimento e já reforça a tese de que a renda fixa morreu. Não, a renda fixa de curto prazo morreu. A renda fixa de longo prazo não morreu. E já trazendo um segundo ponto positivo é justamente essa desconcentração. Que se pegarmos os recursos da aplicação de renda fixa no Brasil, eu acho que 80% estava concentrado na liquidez indexada ao CDI. Isso passa como se fosse um platô agora. Nós passamos a observar indexações com IPCA ou outro indexador inflacionário. Títulos pré-fixados ganham mais importância agora também. Enfim, você consegue ampliar o escopo de estratégias e o dinheiro fica melhor distribuído na estratégia e no tempo. Terceiro ponto que eu acho positivo, cresce drasticamente a importância
do crédito privado, ou seja, as emissões de empresas, as emissões de dívidas das empresas. Quando a gente falava em debênture para o nosso investidor, parecia que estávamos falando de algo assim, isso aqui é só para quem tem muito dinheiro, isso aqui é só para quem entende. Debênture, que palavrão é esse? Parecia realmente que estávamos vendendo algo que vem dos ETs. E não é nada disso. A debênture é uma alternativa muito interessante ao título público. Ao invés de financiar o governo, você financia a iniciativa privada. E existem empresas excelentes, existem emissões excelentes, que, via de regra, por serem obrigadas a pagar um prêmio de risco um pouco mais alto do que o título soberano, acabam trazendo oportunidades bem interessantes. Mais à frente eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Um quarto ponto que eu acho interessante é que, quando falávamos, por exemplo, em olhar para a renda fixa fora do Brasil, parecia que estava falando grego também. Hoje, quando se fala que é possível ganhar 4, 5% em moeda forte, em mercados de renda fixa, os famosos bonds, hoje a gente não está mais falando tão grego. Você, além de ter exposição à moeda, você ainda tem a possibilidade de um ganho de taxa de juros muito superior ao que você está ganhando no CDI no curto prazo aqui no Brasil. E por fim, acho que um outro mercado que tende a se desenvolver com um pouco mais de força, que também não deixa de ser um patinho feio no Brasil, que são os mercados de fundos de recebíveis, os famosos FDICs. O que são os FDICs? São aqueles fundos que empacotam dívidas, são aquelas empresas que compram, vamos dizer, a grosso modo, compram duplicatas, empacotam isso, e parte da taxa de juros que eles acabam cobrando de quem descontou essa duplicata, eles repassam para o investidor. Então são títulos que têm um pouco mais de risco embutido, porque estamos falando de risco de crédito, ou seja, quem compra duplicata precisa ter a certeza de que vai receber essa duplicata. Obviamente que existe a análise de crédito, existe o perfil do sacado, então tem uma série de fatores que mitigam esse risco e trazem muitas vezes a pontuação desses fundos de FDIC. Ou seja, não é aquela operação livre de risco, mas existem operações muito seguras que pagam um prêmio um pouco mais alto, que vale a pena a gente ficar ligado nisso também. Mas, Bomberg, e agora? O que eu faço com o meu caixa? O que eu faço com o meu recurso de curto prazo? Você não vai fazer absolutamente nada, você vai ficar fazendo o que você sempre fazia. Não tem saída para esse. Também já falei num outro vídeo que o recurso de curto prazo, ele serve para quê? Se estou falando de PJ, ele serve para o caixa, ele serve para o seu capital de giro, ele serve para a sua necessidade urgente. Se você é uma pessoa física, ele serve para cumprir seus compromissos de curto prazo, ou até compromissos como a troca de carro, ou surgiu um imprevisto aqui, acolá, e, obviamente, oportunidades. E quanto deixar? Essa é uma pergunta, né, que a maioria me faz. Quanto eu deixo nesse recurso de curto prazo? Aí depende de uma série de fatores. Fazendo uma conta de bodegueiro, que eu sempre brinco aqui, que é aquela conta assim que a gente não leva em conta nada, é como se fosse um template e vamos deixar meio pronto, eu deixaria 6 meses de custo fixo no curtíssimo prazo, não me preocuparia com a remuneração desse recurso, se pagar a inflação já está bom. Eu deixaria ainda mais 6 meses como um recurso de oportunidade. Não precisa necessariamente estar no D0, D1, mas algum dinheiro que tivesse um pouco menos de volatilidade e você tivesse acesso fácil, justamente para aproveitar momentos como vivenciamos em março, abril, no início da confusão toda, que tiveram oportunidades em todas as áreas. Inclusive, se você acompanhou, eu gravei uma série de como ganhar dinheiro na crise, com uma série de oportunidades em diversos tipos de ativos diferentes. Então, resumindo, o que eu faço com caixa? Isso que eu estou falando para você. Não tem muito jeito. Deixaria de 6 a 12 meses nesse recurso. E aí, o que eu faço com o restante? Bom, vamos lá. Então, na parcela de renda fixa, aonde que eu preciso começar a mirar? Deixa eu colocar o gráfico do DI aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando nas oportunidades de longo prazo. Onde está a oportunidade longa e por que ela está aí? Olha só, o que eu tenho aqui no gráfico? Eu tenho a taxa DI 2021, ou seja, é a taxa que já está aqui precificada. Olha onde é que ela está, 1,92.
Por que ela está em 92? Porque não existe nenhuma expectativa do mercado que no próximo ano a taxa saia desse patamar de 2 ou até mesmo abaixo de 2. Então, a gente já enxerga o horizonte, a gente já imagina que isso que vai acontecer. Por isso que a taxa hoje está abaixo de 2%. Não tem nenhuma surpresa e é absolutamente lógico esse movimento de preços aqui da taxa 21. Agora, o que acontece com a 24, que dá para se chamar de taxa intermediária? Ela já sobe para 4,68. O que significa isso na prática? Significa que o mercado embute a possibilidade, no final do ano que vem, início de 2022, ano eleitoral, que haja uma reversão e o prêmio da taxa de juros para frente possa subir um pouquinho. Então já se embute esse risco nessa taxa. E o que acontece na prática se não ocorrer esse aumento da taxa de juros? Se ganha um prêmio sobre esse risco que está embutido aqui. Já vou explicar mais à frente. Deixa eu mostrar mais umas taxas para vocês aqui. Vamos para 2025, ainda na curva intermediária. Já sobe para 5,32. Nem é tão na frente assim e já embute uma oportunidade ainda maior. Vamos explorar mais para frente um pouquinho? Olha o que acontece com a taxa de 2030. Nós estamos quase em 7%. Aqui tem bastante gordura embutida. Ainda tem. Deixa eu voltar aqui rapidamente no 2025, eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Olha só a oportunidade. Eu já falei disso num vídeo anterior, tá? Que é como ganhar dinheiro na renda fixa. Mas agora eu quero reforçar, porque aqui agora está demonstrado na prática o que eu mostrei para vocês lá. Olha só, no auge da confusão, aqui no final de março, a taxa bateu em 9,25. Depois ela baixou, voltou para a faixa de 5,70, deu mais confusão, foi para 7,60 e aí agora ela entrou numa trajetória corretiva, como vocês conseguem visualizar aqui. Essa é a taxa 2025, tá? Que é a curva intermediária. E está em 5,30 agora. Ainda tem gordura dentro, mas imagina, pessoal, se vocês tivessem feito uma operação aqui, ó, nos últimos 60 dias, olha quantos points, 2.250 points. O que significa isso na prática? Significa que para cada ano, de novo, conta de bodegueiro, não é essa forma, tá? É só para você entender o conceito. Para cada ano, você tem a possibilidade de ganhar o prêmio multiplicado pelo vencimento. Ou seja, se caiu 2 pontos, 2.000, como está aqui, são 5 anos para o vencimento, esse título, em tese, ele subiu 10%. Você ganhou 10% num título de renda fixa em 60 dias. Mas não é renda fixa? Como varia tanto? São comportamentos que o mercado de juros futuro oferece. E para 2030, que está lá perto de 7, aumenta o prêmio. Então nós temos um prêmio de 4 na taxa para 10 anos. Nós podemos estar falando de 40% de ganho em 60 dias. É ou não é razoável? Então, essas operações, elas precisam entrar no radar do investidor. Então, não é que a renda fixa morreu. A renda fixa CDI, curto prazo, essa morreu, essa está morta, não tem mais jeito. Agora, quando você começa a olhar para esse mercado, começa a ficar diferente. E aí, se eu vou para o mercado de crédito privado, o que acontece? As taxas são ainda mais altas. Como eu falei, geralmente a empresa precisa pagar um prêmio de risco um pouquinho maior do que o risco soberano, que é coberto pelo Tesouro. Então a gente vai encontrar títulos de empresas como a Vale, como Petrobras, como Semig, Lojas Renner e uma série de outras empresas, principalmente no segmento de infraestrutura, que ainda tem incentivo de ser isentas de IR, com taxas com inflação mais 4, inflação mais 5, ofertas públicas, inclusive, pagando mais do que isso. Então existem N oportunidades. E a fórmula de cálculo de antecipação é a mesma, ou seja, você tem a mesma possibilidade de ganhar esse prêmio de risco caso decida sair antes. E lembra quando eu falei no início do vídeo que um dos benefícios desse processo todo era aumentar a liquidez do mercado longo? É disso que eu estou falando. A partir de agora, com o mercado aumentando a liquidez no longo prazo, a gente pode entrar com um pouco mais de conforto nesses tipos de títulos, sabendo que talvez eu tenha saída com menos pênalti. O que eu quero dizer pênalti? Que geralmente quando você tem que sair no secundário, as mesas das corretoras, dos bancos, eles cobram o spread. Eles dão aquela mordidinha lá dentro.
Mas com mais liquidez, essa mordida tende a diminuir drasticamente, até nisso. O spread para saída antecipada de títulos de renda fixa longo tendem a diminuir drasticamente também. Então, mais um ponto positivo que, inclusive, nem falei lá na frente, que é a diminuição dos custos operacionais para você. E, por fim, se nós falássemos de títulos internacionais, olha só o que aconteceu ainda em março e abril, quando surgiram oportunidades de bonds de Itaú, Banco do Brasil, Vale, Petrobras, entre 6, 7 até 8% de taxa de juros, mais a variação cambial. Por quê? Mercado estressado, geralmente sobe a curva de juros, e o mercado secundário acaba absorvendo isso e colocando essas oportunidades no mercado. É ou não é a hora de comprar um título de uma empresa que você conhece, você sabe que vai honrar o seu compromisso e que quando as coisas acalmarem, os preços tendem a voltar à normalidade. O cálculo é exatamente o mesmo. Se você comprou um título de 10 anos e caiu 3, 4 pontos, você pode ganhar 25, 30, 40% num título em dólar. Ah, mas isso tem a toda hora. Claro que não. Geralmente surgem quando tem crise. Quando a gente fala que tem oportunidade na crise, é disso que estamos falando. Bom, Berger, tem oportunidade agora ainda? Tem. Deixa eu voltar o gráfico aqui para vocês da taxa futuro. Deixa eu colocar o DI 30, por exemplo. Olha como tem um prêmio embutido ainda de quase 7% nessa curva de juros. Por que isso? Porque o mercado ele coloca uma gordura dentro. A taxa de juros no Brasil longa, ela cedeu menos. Porque a gente não sabe. Tem a questão fiscal, tem a questão que o Brasil muda muito rápido, pode acontecer uma série de coisas, tem 2 eleições pela frente nesse período, então o mercado embute uma taxa aí. Mas, ganhar 7% hoje num título soberano, com 2 de Selic, eu travo durante 10 anos 3 vezes o prêmio de renda fixa. É ou não é uma oportunidade? E, caso aconteça a possibilidade desse cenário não se realizar, o mercado traz essa taxa para baixo e você ganha no preço unitário do título, aquele spread, aquele ágio que eu acabei de falar no exemplo anterior. Então, o mercado de renda fixa não morreu, pelo contrário, eu acredito que ele vai se tornar mais interessante pela distribuição dos prazos, pela nova emissão, novos entrantes, vai ter mais gente oferecendo títulos. Obviamente que não vamos ter aquele famoso 1% ao mês, 1,5% ao mês sem correr risco. Isso morreu definitivamente. Mas essas oportunidades, principalmente fazer essas arbitragens de taxa longa com taxa menor, entrada e saída utilizando o mercado secundário, essas oportunidades vão aumentar e vão ocorrer sempre. Então, precisamos estar ligados, entender um pouco mais como é que funciona esse mercado, porque o mercado de renda fixa não morreu. Espero que tenham gostado. Dê seu likezinho, compartilhe, aperta o sininho. Espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!